filhos de Arão, qui ont été consacrés pour les que offrir. são consagrados para queimar incenso. Sors du sanctuaire. Sai do santuário, Quand tu commets un péché, porque transgrediste. et cela ne tournera pas à ton bonheur et devant l'éternel Dieu. Não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Mais comment qui déjà orgueilleux? Mas já que Uzias tornava Mais si tão orgulhoso, Kayabima, em vez dele sair, verset de Bible, la colère s'empara d'Ozias. 19 diz, então Uzias se indignou e a ira do Senhor atacou-lhe. Oh, anasimi asansuare na maboko na ye. Ele pegou o incensório na mão dele. Asilikeli basali na nzambe nzambe etablir bango mpona koservir nzambe netumbelo. Iritou contra o sacerdote de Deus, cujo Deus estabeleceu para queimar incenso dele. Lokola boyi correction ya kozonga na liloba na nzambe. Já que ele negou a correção de voltar na linha da palavra de Deus, Si le chant, de pé para mão, Dieu le frappa. Deus o feriu La lèpre. com a lepra. Vous voyez, frère? Ah, veio. Oh, Abandaki na est bien. Enquanto ele iniciou tão Il bem, était béni s'il restait simplement roi. ele era abençoado se permanecesse no seu lugar de Mais rei. lokola mone ke nzambe azopambola ye. Mas já que ele achou que Deus lhe abençoou, Yeba komi abençoava, koyoka posa comme appel pasteur. e ele também sentia aquela inveja de tornar C'est-à-dire que pastor. roi esimbi te ifala azala ye mpe moteyi. Quer dizer, ser rei não basta, tinha que tornar Et também c'est ça pregador. l'erreur qui continue à se recommettre encore aujourd'hui. É isto o erro que está a continuar até hoje. Moto aza kozala satisfait te na ndenge nzambe azosalela ye. Alguém não fica satisfeito pelo dom que Deus trabalha nele. alingi kaka no nzambe asalela ye ndenge aosalaki ngai ndenge aosalaki ngai mpo na bamona nde ye nde moto oyo aleki baninga. Ele quer tornar como os demais que estão trabalhando com Deus, para que ele também possa ser famoso. Mais gloire soit rendue au Seigneur A glória Jésus-Christ. seja rendida ao Senhor. Puisqu'il nous a donné des serviteurs Que nos deu ser courageux qui corajosos, n'ont pas honte que não tem de vergonha remettre les gens à leur place. de colocar as pessoas no seu devido lugar. Un pasteur, E pastor, rôle na un prédicateur, o seu papel quelle pregador, que soit classe sociale ya mondini, tal que for a sua sociedade, ezaloza prédicateur oza ministre, mesmo que seja pregador, ministro, le rôle du pasteur ou d'un ancien, o papel do ministro ou do ancião c'est de veiller afin que chacun reste à sa place. é de cada qual velar e permanecer no seu Mais devido tozomona lugar. lelo na église, Mas estamos a ver hoje soki na nzambe igreja, abandi kopambola mutu, se Deus começar a abençoar bato mpe alguém, babandi kosepela na ye. só também começa a Ah, frère na biso, frère na biso, akopesa mbongo mpo na œuvre missionnaire. dar o dinheiro para a obra missionária avançar. Alors l'effet ya kolinga ye mingi na église, E o fato de estar a lhe amar muito na igreja, amona akomi sipesta, ele vai sentir que akomi sikoyo koluka nini, ye mpe akoma koteya mpo na koma paster azala dirigeant. e vai buscar tornar também pastor e tornar dirigente. Frère bakomaka pasteur te, Irmão, não se torna pastor. babotamaka pasteur. Nasce ser pastor. Ezali mosala nzambe apesaka moto meme avant moto ye moko ayeba. É o trabalho cujo Deus lhe dá a alguém e o tal alguém, ele próprio não vai se aperceber disso. Totikala moto na place na ye. Mantenhamos cada um no seu devido Mutu na lugar. mutu asalela nzambe ndenge molimo na nzambe E ezokamba cada ye. qual sirva ao Senhor de acordo com a conduta do Espírito de Deus. A ce moment tokomona loboko na É nzambe. assim que veremos a mão de Deus a trabalhar. Mpona koloba mingi te nalingi naloba puiske nana beto otanga mosakoli mpona kobeta sete bien bien. Não quero falar muito, mas eu gostaria de ler tanto, pastor, para insistir muito bem. Na liteya ya mosakoli Branham, Na pregação do profeta Branham, kombo na yango influence, intitulada Influência, ate yango deux fois pregou isso duas na vezes même année. no mesmo ano. Mais oyo tozozwa Mas essa eza ya referência influence ya 1963 é a influência de 1963, ya le 3 août. pregado dia 3 de agosto. De kuna nde tolingi sikoyo toloba na bodatika tozwa kaka di témoignage litatoli ya mosakoli Branham na ntina ya comportement ya Ozias na ndenge azalaki ne malamu me motema na ye bandaki kosepela te abandaki kaka koluka amata koma nzambe liboso ya bato. É dali de onde nós vamos retirar o testemunho, onde o irmão está a
relatar que o Osias era tão bem quando era rei, mas já que ele cobiçou da função do sacerdote, então ele entrou no tempo para tornar famoso. E o mesmo espírito o Satanás que foi na coisa a Cristo. É o mesmo espírito no qual o Satanás veio se apresentar perante o Cristo. Mais comme Christ en lui n'avait pas l'envie de la popularité et de l'arrogance et de gloire, mais il était humble, l'ennemi lui a manqué, puisque ce que Jésus glorifiait dans sa vie, c'était simplement la parole. Mas já que Jesus não tinha aquela natureza de tornar famoso, ele manteve sempre na palavra, então é a coisa que fez chumbar o diabo, porque a preocupação de Jesus era só de guardar a palavra de Deus. Mas agora eu na parágrafo 27. O profeta diz no parágrafo 27, et Dieu bénira tout homme qui s'attachera à sa parole. Deus abençoará todo homem que vai se ligar ou se apegar na sua palavra. Comme il avait béni Osias. Conforme ele tinha abençoado Osias. Et j'aimerais que nous puissions dire amen à ça. E eu gostaria que dizemos amém nisso. C'est le prophète qui parle, c'est une parole prophétique. É a palavra profética. Dieu bénira, c'est dans le futur. Deus abençoará dias tout homme qui s'attachera à sa parole. Todo homem que se apegará na sua palavra. S'attacher à la parole n'apporte pas la misère ni la pauvreté. Amen. Se apegar na palavra de Deus, aquilo nunca traz a miséria, nem tampouco a pobreza. La fidélité à la parole apporte les bénédictions. Amen. A fidelidade na palavra traz as bênçãos. Et je vous certifie que Dieu bénit. E eu vos certifico dizendo que Deus abençoa. Écoutez, frère Branham nous dit, ouça o irmão Brasil. Dieu est tenu de faire cela. Deus é obrigado a fazer aquilo. J'ai bien choisi les paragraphes et pour bien enfoncer cette côte bien simbalibaya pour être messe ningana magolote. Eu bem tirei este parágrafo ou esta citação para que pregando a madeira, que a madeira não se mexa, que aquilo entra muito bem até no fundo. C'est une obligation de la part de Dieu. É uma obrigatoriedade da parte de Deus. Dieu est tenu. Deus é obrigado de faire cela. De fazer aquilo. Écoutez, bénir tout homme. Abençoará todo homem. Sans exception. Sem exceção. Qui s'attachera à la parole de Dieu. Que se apegará na palavra de Deus. Et c'est oui et amen. E é sim e amém. Il n'y a pas de discussion. Não há discussão a fazer. Ozala moise, ozala mobile. Mulher com homem. Soko boyi na yo kindumo kangami na diloba na nzambe nzamba kupamboloka. Se você rejeitar a putaria para se apegar simplesmente na palavra, saiba que um dia desse Deus te abençoará. Soko ke kokota na kinuma na moyibi bomengo na yo tango kozwa okomito mola pokoloba ete na jo yango na kichele na ngai. Se você se meter na vida da putanheira ou putaria ou de roubalheira, então quando você vai tornar rico, vai se vangloriar dizendo eu tornei rico no trabalho que eu faço. Nós buscamos aquela pessoa que recebe bênção a partir da Deus. Para deixar no mundo boas pegadas nas pessoas que virão depois. Não precisamos das bênçãos que vêm pela magia ou pelo roubo do dinheiro da empresa. E pensando que nós temos um irmão rico na igreja que foi abençoado pelo Deus, afinal você foi te furtar dinheiro da empresa. Notre Dieu béni. O nosso Deus abençoa. Continuons. C'est très important. É muito importante. C'est une grande assistance pour Esaïe. C'était une grande assistance pour Esaïe. Foi uma grande assistência para Uzias. C'est-à-dire prophète de Esaïe zalaki jeune ye palingaki nzambe. Amon Ozias palingi nzambe Ozias tanga pamoli abandi pe ko soutenir mosakoli Esaïe. E o Isaías também na altura era profeta na sua era. Então era muito apaixonado com esse rei Uzias de ter visto como que Deus tinha abençoado. E este homem de Uzias gostava sempre de abençoar também o homem de Deus que era ao lado dele. Benediction ya nzambe eboyaka ko soutenir mosala na nzambe te. A bênção de Deus não recusa por mão na obra de Deus. Ezana mutu moko to chamba pabole paboya kopesa nzambe di aboya ko soutenir basali ya nzambe œuvre de Dieu. Cette bénédiction là est douteuse
peut-être ça ne vient pas de Dieu. Não há ninguém que é visto que é abençoado e que não gosta de trazer bens, quer dizer, dízimo e oferta alçada na obra do Senhor. Se você notar alguém rico e que nega de trazer dízimo na casa de Deus ou oferta na casa de Deus, então esta bênção do Senhor é duvidosa. Et pourquoi l'œuvre de Dieu doit souffrir pendant que toi tu as la possibilité? Mas como é possível a obra do Senhor vai carecendo, vai sofrendo, enquanto você tem bênção de Deus na tua mão? Ah, que Dieu nous fasse grâce malgré l'État. Que Deus Vraiment, nos faça graça apesar il y a des riches bénédictions. Continuons la Existem lecture. ricas bênçãos. Vamos continuar com a nossa leitura. Et nous, je continue tout homme E todo homem qui prenait position pour Dieu, que toma posição para Deus, sans tenir compte de la politique ni quoi que ce soit, sem tomar conta da política ou que seja qualquer coisa, s'attacher carrément à la parole, se apegar somente na palavra, c'était Osias. foi Uzias. Akipaki politique te. Não se ligou na Akipaki política, makambo musu te. não se ligou de outros Ye amika negócios, ngameka na diloba na mas ele Nzambe. se apegava só na palavra Il de Deus. exerçait certainement une influence sur le prophète Esaïe. Ele exercitava uma certa influência sobre o profeta Isaías. Et ce jeune homme, E esse mancebo, combien Dieu l'avait béni, quanto mais Deus tinha lhe abençoado, c'était parce qu'il était fidèle à la parole. foi porque ele foi fiel na palavra. J'aimerais qu'on dise Amen et là où nous nous Gostaria que trouvons. você possa dizer amém. Onde estão? Dieu bénit tout jeune qui reste fidèle à sa parole. Deus abençoa todo mancebo que permanece fiel na sua La palavra. bénédiction de Dieu n'est pas en Europe, en Amérique ou autre. La bénédiction, c'est dans la parole. A bênção de Deus não vem das Américas nem na Europa, mas vem a partir da palavra dele. Même ici à Luanda, Mesmo aqui si em vous Luanda, restez fidèle à la parole, se Dieu você peut te bénir. permanecer fiel na palavra, Deus poderá te abençoar. Dieu regarde seulement sa parole. Deus olha simplesmente na sua palavra. Les bénédictions de Dieu n'ont pas le problème de limite et de crise économique. As bênçãos de Deus não vê problema econômico ou crise econômica. Notre Não. Dieu tient sa parole. Nosso Deus cuida Eh da bien, sua nous palavra. voyons que ce roi, Estamos a ver este rei. il s'est emporté comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ele foi levado como muitos Tant cristãos. qu'il restait humble, Enquanto permanecia alors Dieu humilde, le bénissait. Deus lhe abençoava. Est-ce que vous avez suivi ça? Será que seguiu Tant isso? qu'il restait humble, Enquanto era humilde, Dieu le bénissait. Deus o Aussi abençoava. longtemps que nous restons humbles Enquanto permanecemos dans la parole palavra de Dieu, Dieu continuera à nous bénir. Deus continuará nos abençoar. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz, quand il s'est enflé, quando ele se tornou orgulhoso, quand tout était en sécurité pour lui, quando tudo era seguro para il ele, s'est alors enflé. ele se ensoberbeceu. Alors il était sur la voie de la débâcle, Então foi d'abandonner. ao rumo de Do abandonar péché. do pecado. Suivez. Eh bien, Segue. c'est ça. Et- C'est le cas aujourd'hui avec les églises. É o que acontece hoje com as Ça a igrejas. toujours été le cas. Sempre tem sido este caso. Quand les hommes pensent Quando os homens pensam qu'ils se suffisent à eux-mêmes que ele já basta de si mesmo et qu'ils n'ont plus à prier e que não tem mais tempo de orar et qu'ils n'ont plus à attendre à Dieu pour leur e não tem ministère. mais tempo para guardar o tempo de Deus para o seu ministério. Si vous me permettez cette expression, Se me permitir esta expressão, je suis David, un certain écrivain, eu estou de acordo com alguns escrivãos que ce qui a fait que beaucoup de ces hommes que fez com que muitos desses homens qui sont dans le réveil, que estão no avivamento ainsi de suite, e assim por diante, je peux sauter. posso On saltar. a trouvé certains parmi eux Se achou no meio dele alguns ivres à la chair, bêbado no altar, d'autres ont fait du mal. outros fizeram naufrágio. Et c'est parce que pour- ils ont exercé une si grande influence É porque eles exerceram uma maior influência sur les gens sobre o qu'ils ont povo commencé à se sentir suffisants. e eles começaram a se sentir suficientes. Et que c'était leur petit royaume. E enquanto
quanto era o seu pequeno reino. Bien aimé, to sengeli to tele maman mukiao. Bem, amado, vamos tentar parar um pouquinho aqui. Tozali comme ça la constant. Estamos a constatar Tabandiko koma na ba possibilité. quando alguém começar a ter possibilidade, Kobanga nzambe bandiko osila na o motema. temor de Deus começa a afugentar, a sair pouco a pouco Et do puis frère coração. Branham abimeme batei. E o irmão Branham diz, até os pregadores, Ameline masanga langwe me lokola za pasteur kola église aye kote ya na za bakuiti. ele é o pastor, é pastor da igreja. Já que é pastor, então bebe cerveja, vem até na igreja pregar a palavra na bebedeira. Asali kinuma na ye frère Branham aloba asali ils ont fait du mal mais aye kaka kotele madiboso église kotanga ba verset na ba citation. Ele foi atrás das mulheres alheias na prostituição, mas já que ele é pastor, ele veio com a sua influência para pregar a palavra e lendo também as citações. Pona nini atongi royaume na ye église komi royaume Por na quê? ye. Porque a igreja para ele é o reino, é o renato dele. Azana batebelo ya kosepela takende na ye na kozanga bato te je suis célèbre, je suis populaire. No seu reino, quando as pessoas vão embora, ele não vai se preocupar dizendo, se quiserem ir, podem ir. Oya kokende na ye donc amona ta mutakelo como que goyele diso exate puisque a commis déjà na force. Mesmo uma ovelha sair da igreja, foi embora, ele não vai se preocupar em buscar esta ovelha, porque ele já tem poder. Como que se sentir suffisant. Você começa a se sentir suficiente. Et que comme royaume na yo tongi. É que a igreja tornou o teu reino que você edificou. Ils ont le pouvoir. Tem o poder. Ils ont une telle emprise sur les gens. Tem esta influência sobre Ils o povo. peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pode fazer tudo o que quiser. Et les gens n'aperçoivent pas. E a pessoa não dá Mais nada. Dieu voit cela. Mas Deus vê. Vous voyez, Estão a ver? il s'agit de lui. Trata-se dele. C'est comme Nebuchadnezzar. É como Nabucodonosor. Na sauté verset 33, paragraphe 33. Parágrafo 33. Quand un homme, O profeta diz: quando Une um homem femme. ou uma mulher, qu'il soit évêque seja bispo ou cardinal, ou cardeal, quoi qu'il puisse être, ou qualquer que seja, dès que vous commencez à vous sentir indépendant, uma vez que você começa a se sentir independente, vous feriez mieux alors de commencer à veiller et à faire attention. será melhor você começar a vigiar e se acautelar. Wana il faut totia mona muto na biso. Devemos colocar isso nas nossas cabeças. Ozala mosali na nzambe. Seja servo de Deus, Ozala mwana mwasi to mwana mobali. seja filho ou filha de Deus, Quel que soit ba bien matériel oza nango. tal que for os bens materiais que tu tens. Mosakola lobi tango komi omi mwana ke siko na koki sikoyo. O profeta diz: quando você se nota, começa a tornar livre, C'est-à-dire je suis indépendant. Quer dizer, já sou independente. À ce moment la mort est déjà à la porte. Naquele momento, a morte Un já está à porta. chrétien ou un serviteur de Dieu n'est pas indépendant. Cristão ou servo de Deus nunca é independente. Nous sommes des dépendants. Somos dependentes. Nous dépendons de quelqu'un. Nós dependemos sempre de alguém. Et ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Esse Jésus-Christ. alguém é o Senhor Jesus Cristo. Même si vous avez une église à Mouneno, vous avez un membre, mais vous avez un mituka bandam. Quand tu es comme indépendant, tu dois toujours te dépendre de Dieu. Mesmo que você tiver uma catedral com muita gente, com muitas pessoas aí na tua igreja, muito dinheiro, muitas viaturas, tem que saber sempre, você nunca és independente, mas és alguém que é mandado por alguém. Et frère Branham alobi, E o irmão Branham diz: Dieu ne vous laissera pas aller comme cela. Deus nunca te deixará andar assim. Car il ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Porque ele nunca partilhará sua glória com uma outra Absolument pessoa. Absolutamente nada. Dieu reçoit seul la gloire. Deus é que compete sempre a Des glória. fois, Dieu bénit, peut bénir un homme Às vezes Deus pode abençoar et lui alguém donner un petit ministère qui est un peu meilleur que celui peut-être d'un nom de son frère. e dar pequeno ministério que é quer dizer, mais ou menos melhor do que o ministério do outro seu Ou irmão. peut-être quelque chose d'un peu différent que de ses frères. Ou talvez uma coisa pouco diferente Alors em relação ao seu la irmão. chose est suivante, vous savez, cet homme commence à s'exalter. Este homem começa a se exaltar. Torche bombé. Quer dizer, peito
enchido. Oh là là. Oh là là. Il pourrait vous expulser de la rue. Ele até pode vous mandar ir embora. Sai dali, você não está me ver eu a vi. Tu as commis trop donc autorité. Ele torna muito autoritário. Et c'est le moment. E é o momento. Je pense où cet homme commence à franchir la porte. Eu penso que homem assim começa a chegar na Parce porta. que Dieu ne peut pas utiliser une telle personne. Porque Deus nunca poderá usar uma tal pessoa. Gloire soit rendue au E a Seigneur. glória seja Dieu rendida ao Senhor. n'utilise pas des orgueilleux. Deus nunca usa orgulhosos. C'est pour cela, vous les enfants de Dieu. Por isso, vós filhos de La Deus, Bible dit, a Bíblia diz, vous verrez de nouveau la différence. vocês verão de novo a Entre celui qui diferença sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. entre quem serve Deus e quem não serve a Deus. Vous devez voir qui doit instruire. Você deve ver quem deve se Un serviteur instruir. de Dieu doit avoir la nature de Christ. Servo de Deus deve ter a natureza do Cristo. L'orgueil, c'est le diable. Orgulho é o diabo. L'humilité, c'est le A Seigneur Jésus-Christ. humildade é o Senhor Jesus À vous Cristo. de choisir. Cabe a você Suivez, escolher. je vais lui. Eu sei que C'est eu roi. Este rei, Quoi qu'il fût un homme pieux apesar dele ser homem piedoso, et tel qu'il était, de jeito que ele era, s'est senti suffisant. se sentiu suficiente. Il a eu l'impression qu'il pouvait s'enfler d'orgueil, Ele teve a impressão que podia se qu'il ensorbebecer, pouvait prendre la relève et faire tout ce qu'il voulait. podia tomar a rendição do sacerdote e fazer tudo que pudesse. Il n'avait pas à demander à quelqu'un d'autre. Não tinha como perguntar aos outros. Votre frère Branham a dit, mais rappelez-vous, Lembrai-vos, nous sommes toujours en dessous de Dieu. mas sempre estão por baixo de Deus. Dieu est notre Dieu. Deus é o nosso Deus. Kozala autosuffisante moto ayebi makambo nyonso. Não seja autossuficiente. Là, là, Alguém que frère, conhece tudo. Segue suivez. bem. Et nous voyons qu'il s'est enflé. E nós vimos que ele tornou Et qu'il orgulhoso. s'est tellement enflé qu'il a pensé que Ele se enchendo com orgulho pensou que omoni orgueil esika ekendaka etindikaka kaka moto. estás a ver onde orgulho Orgueil ezolisaka moto nsima te. o orgulho nunca recua o homem. Qu'il s'est tellement enflé Ele se encheu tal qu'il a pensé a que tal ponto que ele pensou, parce qu'il a été béni de Dieu, porque foi, já que ele foi abençoado qu'il de Deus, pouvait prendre la place d'un prédicateur. poderia tomar o lugar do Alors, il a pris la s'asseoir tomou o et insensato il est allé exercer le travail d'un e prédicateur. foi exercer o trabalho de um Il pregador. a quitté son poste du devoir, Deixou a sua posse do dever, c'est-à-dire du roi. quer dizer, do Et c'est rei. ce que j'ai toujours dit à ces hommes d'affaires. É o que eu tenho sempre falado aos homens de negócio. Ne cherchez jamais à devenir des prédicateurs. Não busquem a tornar pregadores. Les prédicateurs ont difficile à garder les choses en ligne. Os pregadores têm dificuldade de manter as coisas alinhadas. Et en plus, Et depois, nous faisons un bien prêtre travail avec ça. nós fizemos bom trabalho com isto. Alors, surtout, Sobretudo, prendre un homme d'affaires tomar homem de qui negócio n'a même pas du tout reçu un appel pour l'œuvre. que nunca recebeu uma chamada para a obra. Voyez, quand vous faites ça, Quando fazem vous isso, dépassez les limites. vocês ultrapassam os limites. Même quand nous choisissons nos associés dans les églises Mesmo locales, quando buscamos, nous devons tomamos faire os aussi attention. quando buscamos os associados, Il na faut nossa choisir igreja, quelqu'un qui est appelé de Dieu. devemos fazer cautela, quer dizer, buscando alguém chamado de Deus. Exato, que moto yo sepeli na nature na ye. Não é porque você se contentaste na natureza de alguém. A causa lá na bonne nature, mais est-ce qu'il est appelé de Dieu? Pode ter boa natureza, mas a pergunta é: foi chamado por Deus? Avoir une bonne nature n'est pas synonyme d'être appelé de Dieu. Ter uma boa natureza não é o sinônimo de ser chamado de Amokotia Deus. ye na poste wana. Quando lhe Orgueil ye kolokota ye. o orgulho vai Lodi muna invadir. makambe bebi na Chega amanhã, kati. as coisas Nazo sote muke muke po na nga koka koka maya kwa avancer. Na ebite soki na kwa avancer, soki za volonté en Nzambe, bon Dieu soit. Não sei se vou conseguir. Na paragraphe 38 alobi, No parágrafo 38, vous pouvez en tirer une leçon. podeis atrair uma lição. Il y a beaucoup de gens là, même à la chair, Há muita gente, mesmo no altar, ce soir qui prêchent, qui ne devraient pas être là. esta tarde que estão a pregar, que não
merecia estar lá no et altar. c'est devenu un gagne-pain. E o altar para ele tornou o ganho-pão de cada dia. Ou peut-être pour être populaire parmi les gens. Ou talvez tornar populoso, ou aliás, famoso perante o povo. Ou un peu plus qu'un autre. Ou Nalakisake nalekiye. mais elevado do que outro. Que nayebi likambo songo. Eu vou lhe mostrar que eu conheço mais do que Pour ele. être un peu glorifié par quelqu'un qui vous tapote au dos. Oh, tornar famoso. Yonde, A tal yonde. ponto que só começa a te levar nas costas. Vous Porque voyez? você que merece, Vous- merece mesmo. Vous voyez? Comment Parfois, ils se font des pièges eux-mêmes. Talvez se formulam lá suas. Paragraphe 50. Parágrafo 50. Avant de changer dans notre temps, si ça n'a aucun temps, Antes c'est de ce que je nós suis en train de trocarmos, dire. vamos acabar de ler. Oh, nzambe apesi nga nde yango na partager na O que Bible. Deus me deu é que estou a partilhar convosco. Na paragraphe 50 la lobby. No parágrafo Je ne voudrais pas vivre dans cette maison de pestiférés que j'habite. não gostaria eu de viver nesta casa tão mal que eu vivo. Chaque trappe, chaque maladie qui passe. Quer dizer, alcança ou apanha cada doença que passa. Bon, vous pouvez lire vous-même à la maison jusqu'au paragraphe 60. Podeis ler vos em casa até parágrafo Na 60. doata paragraphe 60 puisque ça n'est là comme très capital na dingina. Vou tomar parágrafo 60 porque tem uma coisa tão importante que eu quero falar. Bon, excusez ngai moke. E desculpem lá um pouco. Awe za n'est là comme quoi motuya to sengeli ko milendisa. Aqui tem uma coisa tão valiosa na qual devemos nos exortar. Vous voyez ce qui est arrivé au roi? Viram o que aconteceu ao rei? Il fit frapper de lèpre au visage pendant qu'il était en colère. Ele foi ferir lepra no rosto enquanto ele Osia- era zangado. Osias se fit frapper de lèpre au visage. Osias foi ferir lepra no rosto. Les sacrificateurs et les autres ont reconnu cela Os sacerdotes e os demais reconheceram isso et ils l'ont chassé du temple. e lhe expulsaram do templo. Et il est mort au lépreux. E ele morreu leproso. Cette noble vie qui avait si bien commencé Este humilde homem que iniciou tão bem et s'est terminé comme la vie d'un lépreux. e terminou com a vida de leproso. Rejeté, condamné à vivre seul en quarantaine dans une maison. Rejeitado, condenado a viver na quarentena ele mesmo. Tous les jours de sa vie. Nas quarentenas, todos os dias da sua L'homme vida. dont la vie avait été autrefois influencée par Dieu. O homem cujo a vida outrora foi influenciada. Maintenant, por ele. okotanga na ndako, Lendo em casa, okotala na paragraphe 58 à 59, vendo no parágrafo 58, 59, que frère Branham alobi, o Abraão diz: pourquoi Dieu avait frappé Osias? por que Deus feriu Eza kaka te mpona Osias? alongwaki na poste na ke kosala mosala oyo ya ye te. Não é simplesmente por causa de sair do seu reinado e entrar no templo fazendo trabalho. Deuxième- Não era dele. Deuxième chose, A segunda coisa, c'était donc quoi? Foi o Cet quê? orgueil qui l'a mené à se fâcher contre les hommes que Dieu a établis pour ce travail. o orgulho que lhe suscitou se zangar contra os homens cujo Deus colocou para o seu trabalho. Et frère Branham alobi, O Abraão diz: mondimi nyonso todo crente oyo azali kotombokela pasteur está a se exaltar contra o parce pastor. qu'aye kozongisa na parole de Dieu. Porque o pastor veio te repreender na palavra de Ndenge Deus. Jean-Baptiste asalaka na ta na ye Como fez o João Batista no seu tempo. ekosilikeli loin de Dieu. E que você se irrita contra o Mpona ungido de pameli Deus. yo na lisuma zongiso na liloba mpona kobikisa ame na yo. Ter te repreendido para você voltar na palavra para salvar a tua alma. Yo tombokeli ye mpona oleki ye swate na Se mbongo. exalta contra ele por causa do teu dinheiro. C'est si ce moment-là que Dieu te maudit. É naquele momento que Deus te amaldiçoou. Frère Branham dit c'est une É malédiction. uma maldição. Ntango oza na lisumu Quando estiver no baye pecado, kota liso liloba vieram te fazer entender na osilikeli palavra. moto aye kozongiso na nzela. Você se zanga contra o Si teu le Deus. châtier sous la De malédiction. pé para mão você fica praguejado. Et cette malédiction E esta- yango emonanaki Esta na praga é Osias. que aconteceu a Uzias. Ate akogloire azalaki na yango. Apesar da glória que ele teve, Mais akufaki na quarantaine lokola moto aza te na covid-19. mas ele morreu nas quarentenas com alguém que apanhou Covid-19 Pourquoi? Por quê? À cause de por l'orgueil. causa do Donc orgulho. l'orgueil aussi c'est un virus Orgulho também é um vírus qui se communique et qui se contamine. que é contaminante
contaminado. Soko kepemeni ya kovivre esika moko na orgueilleux kozala Se orgueilleux. você estiver a viver junto com o orgulhoso, você também tornará orgulhoso. Yango Salomon alobi, je préfère vivre, être humble, vivre avec les humbles. É o que disse o Salomão. Prefiro estar humilde e viver junto com os humildes. Bongo lero basere na église soko yebise ke kobala mopagano telo akimi même église a changer. E hoje em dia, se você tentar falar numa irmã, não te case com um pagão, vai extraviar a tua vida. Ela vai fugir à igreja. Okino changer lo sabu métier sous la malédiction. Você mesmo que fugir da igreja